convidei o Dani mais uma vez para refletir comigo neste podcast sobre a educação dos nossos filhos e as escolhas que fazemos. O que nós decidimos rumo a construir uma pessoa para a autonomia e liberdade de ser quem ele é. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Por aqui eu compartilho as reflexões sobre uma vida nômade, consciente e, é claro, com uma pitada de dane-se. Para quem não nos conhece, nós temos 3 filhos. A gente costuma brincar que são 3 filhos, dois de um casamento, um de outro, mas é do mesmo casamento, dos mesmos pais. No entanto, eles estão em momentos diferentes de vida. Temos 2 crianças que dependem totalmente de nós, totalmente, nem tanto, né? Uma de 12 e uma de 10. E nós temos um filho adulto que tem 22 anos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque afinal de contas, como eu disse, este filho adulto é o que entrega para o mundo aquilo que nós colocamos nele e acreditamos como sendo o mais correto. Para quem ainda não nos conhece, para quem não assistiu os outros episódios, ainda não sabe que esse é o Daniel, meu companheiro de vida, de jornada e de podcast, videocast aí. De vez em quando ele pinta por aqui, é sempre bom quando ele vem, a discussão fica mais rica e quem assiste gosta mais. O que nós vamos falar hoje aqui, como eu já contextualizei e dei aqui o resumo, é sobre parentalidade, né? Eu e o Daniel, a gente sempre fala aqui sobre os desafios que nós encaramos na nossa vida, como esses desafios eles impactam na vida dos nossos filhos, sobre os desafios das nossas vidas, as escolhas que nós fizemos, que é super diferente, né? Que é aí essa... que a gente chama fora da caixa ficou meio clichê, mas é fora da caixa, né? É quebrar a caixa, então é romper barreiras, né? E o Vinícius, nosso filho adulto hoje, ele já é um resultado disso, né? É um resultado dessa educação. Apesar dele ter vindo num outro contexto da nossa vida, em questões de educação mesmo que nós tínhamos, né? Eu estava saindo do colegial, hoje já é ensino médio, Daniel estava entrando na faculdade, então nós tínhamos outro acesso a informações. Eu nunca tinha pensado em ser mãe, né? Quando eu engravidei dele, engravidei muito cedo. E quando as meninas vieram 10 anos depois, eu já estava mais inclinada a essa maternidade, tanto tempo financeiro, acesso a informações, enfim, também o mundo já tinha girado uma década, então muita coisa já tinha se renovado, né? Então, mas ele pegou, né, grande parte daquilo que nós somos como pais, né? Mesmo ainda muito novos, eu acho que qualquer pai de primeira viagem acaba apanhando, né? Eu acho que qualquer pai de primeira viagem acaba apanhando, principalmente quando você ainda é um adolescente em formação, né? Mesmo assim, eu acho que, assim, o que eu tenho que dizer é, assim, eu sou suspeita, mas o Vini, ele é foda. Ele é um cara foda. Gente boa demais. Mas tirando isso, ele é muito responsável e assume as próprias escolhas. Então isso, para mim, já deu certo. Eu acho que a paternidade, né, e essa maternidade, seja ela programada ou não, né, ela tem uma parte de essência das pessoas, né? Mesmo o Vinícius vindo numa fase onde a gente não esperava e não estava preparado, né? A gente sempre tentou da melhor maneira possível fazer, né, que aquela criança, aquela pessoa que estava vindo ali naquele momento fosse, né, alguém que pudesse vir a ter os nossos conceitos. Como os filhos vieram em momentos diferentes, né? Eu acho que o Vini
tem as vantagens e as desvantagens da época que veio, né? Acho que as desvantagens eram a bagunça, né? Da gente não estar preparado. Então, quem chega de repente pega a casa desarrumada, né? Mas por outro lado, eu acho que ousava mais, né? Sim. Você tem a juventude, aquela força para poder... Acho que o filho que a gente mais fez, correu e conseguiu, porque tá no ápice da energia da juventude, então é quem mais foi em festa, é quem mais deu rolê, pequeno, quem mais fez várias coisas que, né, as meninas acabaram não fazendo. Então, eu acho que ele tem o Vini tem essa pegada de ser alguém mais, né, ousado no sentido da criação mesmo, né? Sim. E também nessa fase eu acho que a gente também, como são pais novos, né, as pessoas olham como uma responsabilidade também das próprias pessoas que cercam, né, os avós, os tios, né, todo mundo quer dar um suporte, quer dar um alento, né? Eu acho que orientar uma pessoa e orientar um filho é um desafio, um dos maiores desafios que temos, né? Então, para nós, por exemplo, o de primeira viagem é sempre mais difícil, lógico, porque você apanha daquelas coisas que você tem medo e que depois você percebe que não precisava ter tanto medo ou ter encanado com tantas coisas, né? O Vini, então o nosso filho mais velho, depois como nós estamos falando nesse momento sobre a vida adulta dele, sobre prepará-lo para a vida adulta, nós tivemos uma fase que foi de um desafio enorme, que é um desafio, vamos dizer assim, que como nós não tiramos ele da escola antes, o Vini, né? Ele frequentou um colégio Waldorf, ele frequentou o colégio tradicional, ele frequentou o colégio de freira, ele frequentou o colégio que prepara para o vestibular, enfim. Ele foi uma criança escolarizada, né? Porém, a hora que ele chegou ali na vida adulta, que nós também já estávamos pensando mais em autonomia e liberdade, em poder fazer escolhas diferentes, acabou gerando para nós uma ansiedade, eu sinto. Para nós e para ele. Por quê? Porque é muito difícil pro cara assumir as próprias escolhas. Então, quando ele terminou ali o ensino médio, que a gente falou, cara, faz o que você quiser. Você pode fazer faculdade, você pode empreender, você pode tirar um sabático, você pode... Então, assim, aí nós começamos a enfrentar as críticas de fora, do mesmo jeito que a gente enfrentou das crianças. O que você está fazendo essa loucura com as crianças? Você vai ter filho em casa, pare em casa. Depois você vai educar em casa. Nós começamos a enfrentar com ele, porque daí a galera começou a falar assim, você vai criar um vagabundo. Por que esse menino tá na faculdade? Por que você não põe esse menino para trabalhar? Por que você não leva esse menino para empresa, né? Todo aquele repertório conhecido mesmo, né? E que passa pela nossa cabeça também, né? Sim. Será que eu tô fazendo a coisa errada? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas no fundo, a gente tinha uma intuição e uma a gente meio que queria pagar para ver, né? Eu acho que a palavra é essa, de fazer aflorar, né, na pessoa o que a pessoa quer de fato. Isso daí tá muito distante da nossa realidade hoje, eu acredito. Sim. Né? A gente é muito levado pelas coisas, pelas questões que parecem uma enxurrada, né? A gente vai indo e não foi fácil, né? Porque também eu acho que teve, que nem você falou, teve a sensação nossa, teve a sensação dele, ele não ficou muito bem não também, porque ele chegava pra gente e falava, eu não sei ainda o que fazer. E a gente falava, tudo bem, tá tranquilo, tudo bem, vamos esperar isso daí aflorar, vamos esperar acontecer, vai experimentar, vai, né, vai se conhecer, vai deixar alguma coisa vir, né? E isso daí levou um tempo, né? E o pai com a mãe, parece que, assim, na minha sensação de pai, né?
Você quer, entre aspas, quando o pai fala, meus filhos estão encaminhados, né? Eu acho que é a palavra mais, que parece que está no trilho, que está tudo certinho, né? Mas eu acho que a melhor sensação que você tem de saber se a gente acerta ou erra, né? Que tem essa questão aí, que não existe certo ou errado em criação de filho, mas você vê o outro bem. Então, eu acho que aí é uma coisa que você fala, pô, a pessoa tá fazendo algo que quer, a pessoa tá feliz, a pessoa tá tendo satisfação, tá crescendo naquilo que escolheu de fato, né? Então, eu acho que pra gente como essa proposição de educação, né? Que pro Vini veio mais tarde aí, da gente tocou, né, uma parte, ele participou da escola aí o tempo todo, né, e ele foi só poder ter essa sensação aí, ou pensar nisso após o colegial, né. Ele estudou num colégio Waldorf, o que trouxe já para ele uma amplitude de consciência, de tipo, pô, não precisa ser daquele jeitão, né, daquela caixona. Mas eu acho que o grande desafio veio ali, né? Quando nós falamos, viu? Faz o que você quiser. Agora faz o que você quiser. Mas só que você não vai obrigar ele a fazer faculdade, os amigos, a maioria na faculdade. A gente, não. Ele faz o que ele quiser. Até porque hoje, né? Uma das coisas que a gente pensou muito, nós pensamos muito é assim... Existe faculdade para quem quer carreira acadêmica, é um tipo de faculdade. Existe faculdade para quem precisa de um diploma para fazer alguma coisa específica, é outro tipo de faculdade. Existe carreira de empreendedor que nem precisa de faculdade. Então, assim, existe faculdade porque existe você ter a faculdade porque você quer uma profissão mais técnica, então realmente precisa da graduação. Foi tudo isso que a gente jogou na mesa para ele, né? E eu acho que assim, né, trazendo também não só essa questão dele acabou acontecendo justamente no começo da nossa jornada nômade, né? Foi. Então, assim... Não, ele ficou 1 ano na ilha. Sim. Mas foi, Mas eu digo, né, onde realmente aflorou isso daí, o primeiro ano na ilha, ele, na verdade, ele ficou, né, tipo... Batendo pino. Batendo pino e não sabendo o que fazer, mas ao mesmo tempo queria aquela liberdade de não fazer nada, porque são anos e anos de escola, quando o cara se vê na primeira oportunidade de falar, eu não preciso ir na escola, eu não vou fazer nada. Então ele teve essa fase de não fazer nada mesmo e da gente provocar e falar, precisa fazer alguma coisa no sentido de trabalhar a cabeça, né? Para poder aflorar outras coisas. E eu acho que o grande lance foi que ele teve a oportunidade também de estar nessa viagem, né? Sair com a gente ter essa convivência durante 1 ano, né? Mais de 1 ano. Quase 2 anos ele ficou. Quase 2. Já vai. Que ele ficou conosco e ele pôde perceber e vivenciar várias coisas, né? Nessa parte. Ele conheceu muito do Brasil. Ele pôde se observar. Sim. Ele pôde observar os amigos à distância. Acho que é importante a gente deixar claro que não foi também fácil, né? Por várias vezes, eu me lembro de eu chegar pro Daniel e falar, cara, ele vai ficar daquele jeito que todo mundo fala. Vai dar tudo ruim. Vamos mandar esse cara pra algum lugar, vamos fazer alguma coisa. Mandar esse cara pra algum lugar, ele precisa ir. Só que daí a gente voltava mais o Daniel, mais uma vez, né? Que eu tenho esse meu lado mais, imediatista às vezes.
Mas daí era de tipo, volta pra caixinha. É lembrar que a maternidade e a paternidade é sempre voltar pra caixinha. Volta pra caixinha no sentido de volta pra casinha, né? Observa o cara, de fato. O que tá acontecendo com o cara? O cara que eu quero dizer é o filho. Qualquer filho de qualquer tamanho, mesmo o bebezinho. Observa o cara. Em qualquer fase. Tá bem. Então tá bem. Então, mais ou menos, que a gente tentava observar, porque ele também pirava às vezes, né? E às vezes me batia uma ansiedade da minha própria vida, tipo assim, sei lá, a gente tá passando perrengue de dinheiro, a gente tá passando uma situação. Como que a gente vai deixar esse cara sem fazer nada? Esse cara precisa produzir. E mais uma vez aqui a gente tá falando de uma situação do nosso ponto de vista, tá? Até de uma família, sempre volto nesse ponto, né? De privilégio, de poder deixar o cara escolher, tá? Sim. De dar tempo ao tempo. Nós não estamos falando aqui de que isso está para todos. Inclusive, eu gostaria que isso estivesse para todos. Eu acho isso importante a gente frisar sempre. Sim. E que em qualquer oportunidade que eu puder brigar para que isso seja para todos, eu vou brigar. No entanto, a nossa realidade foi a de que nós ainda poderíamos bancar o Vini mais um pouco. E entendemos que existem famílias que não tá nem se bancando, quanto mais dar o privilégio pro outro poder. Então, só esse parênteses, porque eu acho sempre importante a gente se colocar no lugar que a gente tá, né? Então, é sobre a nossa experiência, sobre a nossa situação, né? Mas, voltando ali, então, assim, não foi assim, foi super suave. Não, principalmente porque foi o primeiro. Pode ser que agora as outras duas seja mais leve, mas porque foi o primeiro. E eu sempre falava pra ele, Vini, você tem até os 22 anos. Eu acho que até os 22 anos a gente tá meio maluco, meio perdido. E é engraçado que hoje ele chegou aos 22 e, de fato, parece que a cronologia, ela ajuda no amadurecimento, né? Porque ele tá mais centrado. E isso também não quer dizer que ele deu certo. Não. Até porque o dar certo... O que é dar certo, né? É aquilo que eu falo. O dar certo, né? Na sociedade hoje é ter um bom emprego, ter dinheiro, ter certas coisas. Agora, o dar certo na real das pessoas, é isso que eu falo. É a pessoa estar bem. Né? Se a pessoa está bem, ela pode estar passando perrengue lá, mas ela está bem, ela tá consciente daquilo que ela quer, ela está galgando, ela tá produzindo ali naquilo que ela preparou para ela. Então, né, isso não tem muito parâmetro, eu acredito, né? O parâmetro é esse daí, de você estabelecer uma conexão com o filho e entender como que tá esse filho, né? Uhum. E eu acho que, assim, a paternidade, ela não tem fim, né? Ela não tem fim. Eu acho que o Daniel falou agora sobre essa questão. Acho que a gente pode ir encerrando a conversa aqui. Teremos outras. Daniel sempre está por aqui, né? Uhum. Quando eu falo com o Daniel, não é um formato muito de entrevista, é um formato de bate-papo. O Vini vem aí, então ele vai poder contar um pouco sobre quem ele é, sobre o que ele se tornou, sobre as merdas que nós fizemos e deu bom, sobre o que deu ruim. Sobre a visão dele, sobre essa experiência, né? Que eu acho que a vida é uma experiência aí, né? Um vive de um jeito, o outro vive de outro, um outro vive numa época que o pai e a mãe estão mais presentes, outras não, né? Sim. Então eu acho que tudo isso influencia, mas sempre a gente tem que volta pra casinha, né? E o que eu acho que é o mais legal, que eu até como já conversei contigo, acho, sobre isso, é que nós estamos tendo a oportunidade de falar aqui sobre o filho adulto, sobre o filho adolescente, porque sabe o que a gente vê muito por aí? Muito curso, muita gente discutindo sobre o bebê. O bebê não fala. E é quase como se, porque ele não fala, a gente precisa saber o que ele está dizendo. Então, vamos fazer curso disso. Gente, é foda para criar um filho adolescente e um filho adulto. Ainda é muito difícil a gente olhar e falar, ele tá dando certo, ele tá bem, eu devo intervir, eu não devo intervir. Começa a gente querer a presença. Sabe aquilo que seu pai com sua mãe fala assim?
Você vai chorar, você vai ver quando seu filho crescer. Já tá acontecendo com a gente. É difícil, não tô conseguindo encontrar o cara pra eu poder gravar o podcast. Ele fala, você não vem me ver? Você não vem me ver? Eu falo, não, mas o filho que tem que ver o pai. Meu pai com a minha mãe dizia isso, eles dizem até hoje. Até hoje. E a minha mãe sabe o que ela fala? A que se faz, a que se paga. Mas a verdade é essa, a verdade é que é um puta desafio criar os caras, criar eles todos aí. E acho que ele vem aqui para contar um pouco sobre a educação que ele teve. E acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, porque é aflitivo, entendeu? É aflitivo, principalmente naquela fase de transição ali. Para mim foi mais difícil que quando ele nasceu. Quando ele fez 18 ali, que ele terminou a escola, eu não sabia orientar. Porque o Daniel, como nós contamos no outro sobre educação e parentalidade, Daniel pegou o diploma da faculdade e entregou para a mãe dele. Falou, você que quis que eu fizesse, tá aqui. Eu comecei a faculdade grávida dele. E daí, tipo assim, minha mãe falou pra mim, ou você vai trabalhar ou você vai estudar, porque você tá grávida. E ela foi sábia, né? E acho que aqui a gente não tá criticando os nossos pais. Não. Mas a gente acredita muito que uma geração é a evolução da outra. E que então a gente tenta fazer alguma coisa diferente, afinal de contas o mundo também, o contexto também muda e evolui. Então a gente tenta fazer alguma coisa pra poder mudar o contexto também, pra ver o que dá mais certo. Daí eu acho que toda essa responsabilidade também de direcionar, você assume, né? Sim. Você assume o dar certo ou dar errado. Sim. Você impõe, você fala, pode dar certo, pode dar errado, né? E é o que eu acho que é disso que a gente tá falando um pouco, né? Sobre essas questões aí, né? E uma questão que eu acho que fica bem latente no filho adulto, né? É quando você começa a perceber que o filho adulto, ele começa a preencher um espaço dele e ele não é mais aquele espaço de filho que você toma conta, né? Ele tem a vida dele daí. Então, essa sensação de você perder um pouco, né, a rédea não está mais na sua mão, né? Então, é essa sensação também que a gente está vivendo agora. Né? E fica escancarado o que deu certo. Né? O que não deu certo, você já também percebe. Você fala, nossa, devia ter pego mais ali, ter forçado mais aqui. Mas eu acho que são as questões aí da vida que ninguém é completo, né? Ninguém tem todas as sabedorias de todos os lados, né? Então, acho que viver é bom, né? Porque tem altos e baixos, o novo, o velho, tem sempre essas questões aí pra gente poder estar avaliando e experienciando. É isso. Agora, o próximo ele vem, então é isso. Vem com a gente. Vem com a gente refletir de uma forma mais crítica sobre os padrões estabelecidos e como eles influenciam em nossas vidas e nossas ações. Vamos pensar fora da caixa, fora da casinha. Então, vem comigo. Se inscreve lá no canal, sendo nômade ou não, para que você possa refletir junto com a gente. Saudações de liberdade, amor e disciplina.